Evangelho de Lucas, 23, versículos 42 e 43. Irmãos, o contexto, vocês sabem, é daqueles dois malfeitores que foram crucificados junto com Cristo, um do lado direito, outro do lado esquerdo e a cruz no meio. Se não der para a gente concluir o estudo de hoje, a gente vai, próximo domingo pela manhã, nós vamos voltar aqui e depois tirar lições. Hoje a gente quer expor, mostrar algumas realidades, sanar algumas dúvidas também sobre este encontro com Jesus e o ladrão da cruz. A gente vai ver aqui, irmãos, eu não vou fazer um contexto histórico, levaria muito tempo, então também não é nossa intenção, e embora seja importante, mas não é tanto quanto para sermos edificados e pegarmos aquilo que de fato já está mais, que se assemelha muito com a nossa atualidade. E aqui, irmãos, no versículo 42, primeiro ele diz assim no 41, vamos ler do 41, aqui o ladrão falando, dizendo para o outro ladrão: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Aí ele olhou para Jesus, apontou Jesus para o seu amigo, dizendo o seguinte: mas este, se referindo a Jesus, nenhum mal fez. Irmãos, o que o ladrão contemplou aqui em Jesus Cristo? Nenhum mal. Quando nós olhamos para Jesus, e olhar para Jesus hoje é olhar para a sua palavra, olhar para Jesus é você fechar teus olhos num local secreto de oração e buscar a face. Quando a palavra fala, buscarei, Senhor, a tua presença, é buscar a face do Senhor. Então, disse para seu amigo: mas este nenhum mal fez. Então, quando nós contemplamos Jesus, nós vamos ver o quê? Pureza, santidade. Vamos ver um pouco dos seus atributos. E aí ele acrescentou para Jesus e disse o seguinte, olhando agora para Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Quando vieres no teu reino. O ladrão, com aquele olhar e com a voz que ele ouviu de Jesus Cristo, ele teve muitas revelações ali. Irmãos, quando a gente se aproxima de Jesus, o Senhor tem muito para nos acrescentar. O entendimento desse ladrão aqui, embora ele o conheceu numa hora dramática, no último instante da sua vida, então ele teve ali ainda muitos resquícios que o Senhor quis que ele o conhecesse. Nenhum mal há nele, que ele viria para buscar a sua igreja, traria com ele todo o seu reino. Então lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Claro, irmãos, que o Senhor jamais vai esquecer de um só daqueles que creu nele quando voltar, porque todos aqueles que creram nele, qual que é a evidência, irmão? Paulo vai dizer isso para nós lá em Efésios 1, versículo 14, quando nós cremos, no versículo 13, que diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito. Então, todos aqueles que têm o selo do Espírito, é que Cristo vai vir buscar e ele vai contemplar, não vai esquecer de nenhum. E aí, Jesus respondeu para ele: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lembrando aqui, irmãos, que no original, na Bíblia grega, ela não tem vírgula, não tem pontuação. Então depois nós vamos entender algo aqui que é muito importante para nós também. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, graças te damos por esta manhã tão gostosa que o Senhor preparou para nós. Venha nesta manhã também, Pai, tirar todo o véu
que muitas vezes tem cobrido os nossos olhos para nós não enxergarmos claramente as tuas realidades. Nos dê, Pai, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Filho. Queremos revelação para conhecê-lo. Pai, Ele é o foco das nossas vidas. Pai, não permita que os nossos olhos sejam tirados do Filho, porque também nós sabemos que os teus olhos estão no Filho, e o Filho está em nós, claro, Pai, que os teus olhos estão em nós também. Cuidado que o Senhor tem com o Filho, tem com seus filhos. A medida do amor que o Senhor tem para com o teu Filho Jesus, tem para com os teus filhos também, que foram recriados em Cristo Jesus. Obrigado por esse tempo, fala aos nossos corações, nos edifica, nos restaura, nos cure, nos avive, nos desperte. Pai, este é um tempo tão especial para nós, porque temos o Teu falar, a nossa grande expectativa do nosso coração é ouvirmos a Tua voz. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, 3 estudos passados, nós então analisamos sobre o primeiro brado de Cristo na cruz, que foi o perdão. Então este aqui é o segundo brado, ou a segunda fala de Cristo na cruz, que nós poderíamos denominar assim como o grito de garantia, ou o grito da salvação plena, como você quiser entender aí. Irmãos, primeiro que esse texto ele é tão edificante para nós, aliás, como todas as palavras de Cristo, elas são edificantes, mas as últimas 7 palavras de Cristo na cruz, elas são para nós, a sua igreja, algo muito especial. A gente percebe que há um falar muito especial. Há um falar que, de fato, nós devemos considerar de uma forma intensa. Intensamente, ou seja, ficar sempre focado ao que o Senhor está dizendo nessas 7 falas. E aqui, esta fala aqui que o Senhor acrescentou para ele, que esse ladrão estaria com ele no paraíso. Então isso é uma garantia. Irmãos, claro que trazendo para nós aqui hoje, todos nós estamos aqui reunidos, devemos ter, irmão, em primeiro lugar, uma profunda convicção do nosso novo nascimento, da nossa salvação. É algo, irmãos, que a gente não podemos brincar com este assunto, porque fala de dimensões eternas. O Senhor tinha tanto cuidado com os seus, que o Pai havia dado para eles, que o Senhor tem pressa para fazer uma obra naqueles que ainda não tiveram os seus olhos abertos para crer na pessoa e na obra de Cristo. Temos muitos exemplos na Bíblia, por exemplo, Zaqueu. Zaqueu, ele era um cobrador de impostos, ele queria ver Jesus. Pela sua pequena estatura, a multidão estava vindo, então ele queria ver Jesus, ele ouviu falar muito de Jesus, então ele subiu num pé de sicômoro e ficou ali, porque Jesus haveria de passar ali. Então quando Jesus passou, chamou Zaqueu pelo nome de Zaqueu. Zaqueu, lembra que Jesus disse para ele? Desce depressa, porque me convém ficar hoje na sua casa. E nós sabemos que depois houve salvação naquela casa, casa de Zaqueu. Não na casa de Zaqueu em si, mas na casa de Zaqueu. Casa de Zaqueu era onde o Pai, o Filho e o Espírito iria morar dentro de Zaqueu agora. Então nesta casa houve salvação. Então nós temos que ler a palavra de Deus sempre, irmãos, com uma visão espiritual e ver as realidades espirituais, que todas elas estão implícita em todos os textos da palavra. Explicitamente nós poderemos então interpretar que a casa de Zaqueu seria toda ela salva, percebe? Casa está se referindo a Zaqueu, talvez a todos os seus familiares, mas especificamente a Zaqueu. Mas ali o Senhor tinha pressa para que então Zaqueu fosse salvo. Marcos capítulo 2, aqueles primeiros 14 versículos, vocês se lembram que quando Jesus estava ali reunido com aqueles irmãos, pregando a palavra, tinha uma multidão do lado de fora, esperando de repente alguma cura. 4 jovens trouxe um amigo seu paralítico e levou até Jesus. Mas como eles não poderiam
passar pela porta, estava cheio de pessoas. Então eles deram a volta, subiram, abriram o telhado e colocaram aquele paralítico aos pés de Jesus, para que Jesus pudesse então contemplar aquele paralítico, para que houvesse aquele cruzar de olhos. Que lindo é, imagina, irmãos, poder contemplar os olhos do Senhor. Irmãos, eu tenho um desejo, uma ansiedade no meu coração tão positiva, para poder um dia contemplar os olhos de Cristo. Como deve ser o olhar dele? Aquele olhar, irmão, quando estava na terra, quando ele contemplava uma pessoa, ele perscrutava, sabia o que estava no coração, todas as maldades, era como que abrir o coração diante dele. E ele sabe das nossas maldades, mas ele não vai nos julgar e nem condenar, porque ele veio para salvar, para buscar o que se havia perdido. Então, aqueles olhos que são perscrutadores, ele não precisa dizer nada para nós. Nós, olhando para ele, iremos sentir muita vergonha, porque os olhos dele é um olhar penetrante, que nos deixa desnudo. Por isso que Adão e Eva, quando pecaram, fugiu de Deus, porque eles tiveram medo da voz de Deus. Então, colocaram aquele paralítico ali diante do Senhor Jesus Cristo. Vocês se lembram? A primeira palavra que Jesus disse para ele, a questão dele, o problema dele, a dificuldade dele, era paralisia, era cura. Aqueles 4 jovens sabiam que Jesus poderia curá-lo. Mas Jesus, a cura de Jesus é uma cura perfeita, ela é de dentro para fora. A primeira coisa que ele disse para o paralítico foi: filho, perdoados são os teus pecados. Perdoados são os teus pecados. Então o que Jesus fez com aquele paralítico naquele instante ali? Primeiro, Jesus cuidou das dimensões eternas, perdoou os pecados, então agora você tem livre acesso para adentrar a glória. Não forçosamente, mas de uma forma voluntária. Ele nunca força ninguém. A nossa salvação, irmãos, ela não é compulsória. As ordens de Jesus para nós não é compulsória. Elas são dadas para nós e Ele também dá toda a sua graça para que a gente possa dar um passo à frente, então, falar: sim, Senhor, eu irei, onde quer que Tu vai. Porque, irmãos, quando há uma resposta nossa para o Senhor, Ele vai revelar, irmãos, tudo aquilo que nós temos nele. Primeiro, aquilo que Ele é e aquilo que nós temos nele. O apóstolo Paulo foi um homem muito sábio. Quando o Senhor se revelou a ele, ele foi para a Arábia, no deserto, ficou lá um tempo, ali meditando naquela visão de Cristo. Depois Paulo começou a escrever suas cartas e viveu um cristianismo verdadeiro, autêntico, amável. Um cristianismo que quem contemplava Paulo via Cristo fluir de Paulo. E Paulo escreveu cartas tão lindas, tão maravilhosas. Por exemplo, aquele lindo versículo de Filipenses 1:21. Para mim o viver é Cristo. Cristo não é apenas a minha vida, mas Cristo é o meu viver. Cristo vive a sua vida em mim, eu estou entregue nas mãos do meu Senhor, eu sou um prisioneiro de Cristo por amor a Cristo, então eu estou aqui a serviço do meu Rei. Irmãos, se isso existir em nós, certamente o nosso cristianismo, ele será um cristianismo avivado, um cristianismo onde vai haver, irmão, no nosso meio, esta chama do amor tão calorosa, que vai incendiar os nossos corações, e as pessoas irão ver dentro de nós, no seio da igreja, o que significa viver este amor em realidade espiritual. Meus irmãos, mas nós nos envolvemos com tantas coisas deste mundo, buscando prazer, buscando alegria naquilo que não pode satisfazer o nosso coração. Todos nós que nascemos nesse mundo já nascemos com um vácuo em nosso interior, nosso centro emocional, que é infinito e que nada pode satisfazer, a não ser quando o infinito, o poderoso Deus, vem habitar dentro de nós, então Ele nos satisfaz. Por isso que Ele diz assim: satisfiz
a alma sedenta, a alma cansada, a alma faminta. A nossa fome, irmãos, é de Deus. Nós temos que falar para os pecadores que a fome que eles têm é de Deus, que a satisfação que eles buscam no mundo, eles não vão encontrar algo que satisfaça a necessidade deles. Mas, irmãos, a satisfação de cada pessoa, ela precisa ser revelada, porque é um segredo. Achei o segredo, é Cristo no coração. Quando Cristo que é a nossa vida, Cristo que é Deus, irmãos, se Deus não pode nos satisfazer, nada neste mundo irá nos satisfazer. E a vida do homem sem Cristo, ou a vida também de um cristão, como disse o irmão Stephen Cong, ela não suporta o vácuo. O vácuo. Quando nós nos reunimos como igreja, quando nós não nos reunimos como igreja, quando nós não temos prazer na comunhão com os irmãos, significa que nós não estamos tendo prazer também no Senhor. E este vácuo não vai ficar. A pessoa vai dar os seus passos e buscar no mundo algo que satisfaça as suas necessidades. É como que se você está com muita fome, com muito desejo por satisfação, numa busca da felicidade, é o que o mundo está buscando, a felicidade, e busca em qualquer coisa, irmão, qualquer coisa. Então, e o mundo tem suas cores, e o mundo sabe como satisfazer provisoriamente o coração do homem. Luzes, shows, uma série de coisas está acontecendo. Percebe que estava recentemente vendo uma entrevista de uma pessoa que ele é um cantor, né? E diz o seguinte: olha, nós não estamos vencendo tantos shows para fazer, porque a demanda é muito grande, né? E shows, e nesses shows vai milhares e milhares de pessoas em busca do quê, irmão? Em busca de uma satisfação provisória. As luzes, o espetáculo, aquilo mexe com a alma? Claro que mexe com a alma, mas Deus não está envolvido, irmão. Enquanto nós não descobrirmos a nossa satisfação no Senhor, que o Senhor é a nossa alegria, outras coisas vai ocupar, vai preencher de alguma maneira ou provisoriamente o vazio do coração do homem. Então, irmão, voltando para aquele paralítico, o Senhor primeiro cuidou das dimensões eternas daquele homem, e depois, logo em seguida, o Senhor Jesus, então, percebendo pelo seu Espírito que muitos murmuravam: quem é este que pode perdoar pecado? Somente um pode perdoar pecado, que é Deus. Mas eles não sabiam, porque estava oculto a seus olhos, que ali estava o Deus encarnado. Então Jesus disse ao paralítico: para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: toma o teu leito e vai para a tua casa. Olha que cura completa, perdoou os pecados de dentro para fora. Jesus cura o homem de uma forma perfeita. Irmãos, eu sei que existem muitas pessoas que estão querendo um milagre na sua vida, estão querendo de repente o melhor de Deus, mas o melhor de Deus Ele já nos deu, que é seu Filho Jesus Cristo. Ele é o nosso tudo, Cristo é tudo para nós. Irmão, o maior milagre que alguém pode receber de Deus é o milagre do novo nascimento, é o milagre da salvação. Então, quando uma pessoa crê no Senhor Jesus Cristo, que foi atraído no seu corpo lá na cruz, que foi crucificado junto com Cristo, porque assim está escrito: aquele que está morto, justificado está do pecado. Enquanto você não crê na sua morte com Cristo, você não é um justificado. Você continua sobre uma sentença de morte, embora conhecendo a verdade, conhecendo a Bíblia. Sem ter essa experiência de morte, irmão, não há como o pecado ser removido. Então, Deus apenas, Ele nos matou, não a tua personalidade, mas matou o seu pecado, a natureza perversa, adâmica, lá na cruz, no corpo de Cristo.
sepultou, teve que ser sepultado, porque morreu. Mas, irmãos, nós estamos em Cristo, participamos da morte de Cristo. A morte de Cristo na cruz é uma morte participativa, não apenas Ele morreu. Um morreu por todos, que foi Jesus. Logo, todos nós que cremos também morremos com Ele, fomos sepultados com Ele, mas ao terceiro dia, juntamente com Ele, fomos ressuscitados. Nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Pela fé, nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. E quando você crê nessa verdade, isto não muda mais a sua vida. O próprio Espírito não permitirá que teus pés resvalem, porque aquele que te guarda, Ele não dormita, Ele cuida de nós, irmãos, 24 horas por dia, 365 dias por ano, noite e dia, porque Ele não dorme, Ele não dormita. O Senhor é quem te guarda, porque você tem no seu interior a pessoa do Filho, e o Pai está com os olhos em Cristo, cuidando de nós, irmãos. Que coisa, que Deus maravilhoso é esse? E fazendo acréscimos dele mesmo para cada um de nós, porque o desejo do Pai é que o caráter do Filho, a pessoa de Cristo, seja formada em cada um de nós, e o Espírito Santo vai nos levar a ter uma convicção, uma certeza da salvação. Porque, irmãos, muitos hoje, se morrer no estado em que se encontram, eles não têm certeza da salvação, porque não tem fé naquele sacrifício bendito. E se não crê, porque não tem fé. E aquilo que não procede de fé é pecado. Ah, mas eu vivo uma vida boa, eu sou íntegro, reto, temo a Deus, até frequento uma comunidade, frequento uma igreja evangélica, frequento uma igreja católica, uma igreja budista, espiritista, seja lá, istas que seja. Não importa, sem novo nascimento você está perdido, sem ter uma convicção da salvação você está perdido. E uma vez que você creu no Senhor Jesus Cristo, que morreu com Ele, ressuscitou com Ele, Cristo é a sua vida, não tem mais volta, porque o próprio Senhor disse que todos o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Irmãos, eu preciso fazer uma pergunta para vocês. Todos aqui, se fizer chamada hoje, e você for chamado, se você falecer, você tem convicção da sua salvação? O que é morte, irmão? Morte, diz o apóstolo Paulo, é deixar o corpo e habitar com o Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8. Morte é você deixar o teu corpo e habitar com o Senhor, que Paulo vai dizer depois, que é incomparavelmente melhor. E nós amamos tanto este mundo, amamos tanto esta vida aqui. Tem que amar, irmãos, sim, amar sua vida, esqueça de você, ame. Tem alguém muito especial que é para você amar, e que muitos não fazem isso. Ame seu irmão. Agora, como é que eu vou amar o meu irmão se eu não tenho comunhão com o meu irmão, se eu não convivo com o meu irmão, se eu estou distante do meu irmão, se eu vejo meu irmão somente aos domingos de manhã à noite, quarta-feira? Irmãos, o que é amar uns aos outros, irmãos? É servir uns aos outros, é se doar uns pelos outros, percebe? Então, nisso vai sendo gerado em nós, cada vez mais o amor vai aumentando, vai aumentando. Então, queridos, o segundo brado de Cristo na cruz é que vai trazer uma garantia real e absoluta de salvação. Eu falo isso, irmãos, porque eu tenho conversado e visto muitos e muitos pastores, líderes evangélicos que não têm a certeza do seu novo nascimento. E a mensagem é essa aqui: para você ter certeza, você precisa disso, daquilo, você não pode. Então, as pessoas vivem debaixo de ameaças, encabrestadas. Deus não quer isso, irmãos. Deus quer que você creia
quando você crê, o Cristo é sua vida, você mesmo será orientado, não pelo seu pastor, mas pelo o pastor, como você deve proceder. Ele vai colocar uma sede no seu coração para falar com o Pai, porque quem ora em nós de uma forma adequada é o Filho. E porque vós sois filhos, Gálatas 4:6, enviou Deus ao vosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. A palavra Abba, Pai, ela tem uma conotação muito carinhosa, significa meu paizinho querido. Os judeus ortodoxos, os filhos dos judeus, chegam para os seus pais e falam, meu papaizinho, meu papai, papai querido. Então, Abba, Pai, esse sentido aqui, Pai querido, ser um Pai querido, não virá jargão religioso, mas Pai querido, para com o nosso Pai. Como o Pai ama ouvir dos nossos lábios, papai, papai querido, ele se alegra, ele fala, puxa, meus filhos estão aqui. Que precioso é para mim saber que verdadeiramente eles puderam crer no sacrifício de meu filho lá na cruz, e eles tornaram, e eu os fiz meus filhos no meu Filho Jesus Cristo. Não tem outro caminho, meu querido irmão, não tem outro caminho. Então ele vai trazer certeza, e o Senhor, antes que ele fosse para a cruz, ele mostrou para todos nós tantas certezas, trouxe para nós tantas certezas que hoje estão reveladas na sua palavra, de uma forma tão linda, tão maravilhosa, que o próprio Filho garantiu, não apenas para o ladrão, mas para todos nós. Lembra de João capítulo 10, versículo 28? Ele disse assim, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Que coisa linda, irmão. Então, o verso 29 diz assim, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. E todos nós, os seus filhos, os que cremos, nós estamos na mão do Pai. Não apenas Ele teve tanto cuidado, irmãos, não apenas nos segurar, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele poderia nos segurar, mas Isaías 49, versículo 15, diz que na palma das minhas mãos eu te gravei. Então Ele nos gravou nele mesmo, ou seja, Ele escreveu o teu nome e o meu nome nele mesmo, porque Jesus é o livro da vida, Jesus Cristo é a palavra, é o Logos de Deus. Então nós não estamos em outro lugar, nós estamos em Cristo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Que maravilhoso Cristo nós temos. Então, temos que ter certeza. Um texto também muito especial, que traz muita segurança para o meu coração, Eclesiastes 3,14, que diz assim, porque eu sei que tudo quanto Deus faz, durará eternamente. Então, a salvação foi eterna. Então, quando nós cremos, participamos da sua morte e ressurreição, somos salvos eternos. Que maravilha é isso! Então, ele fala também um texto muito lindo, Isaías 51, versículo 6, passará o céu, passará a terra, mas a minha salvação durará para sempre. Uma salvação eterna, não pode ser mudada, irmãos. Então, queridos, aqui, nesse segundo brado de Cristo na cruz, sua segunda declaração de Cristo na cruz, foi feita em resposta ao pedido daquele ladrão, que estava ali à beira da morte. Vamos considerar aqui um ponto interessante. Irmãos, guarde bem isso. Ali não foi nenhum acidente, algum fato que o Senhor da Glória, que Ele foi ali crucificado entre dois ladrões. Não foi acidente nem incidente. Então, por que puseram a cruz de Cristo no meio e um ladrão, uma à sua direita, uma e outro à sua esquerda? Eu sei que não vai dar tempo para a gente analisar isso em detalhes hoje, mas a gente vai
caminhar um pouquinho e vamos verificar alguns pontos específicos. Hoje, como que será apenas uma breve introdução para que nas 2 próximas reuniões nós vamos dissecar mais este assunto para extrairmos pepitas preciosas desse texto, da segunda fala de Cristo na cruz. Irmãos, e vai aprofundando até quando nós chegarmos na última fala dele, tetelestai. Que coisa linda, sabe, eu estou com tremor no meu coração, o coração está cheio de alegria, porque estamos firmados naquilo que ele disse, e não apenas firmados, mas apropriamos dessas realidades. Então nós temos isso como verdade para o nosso coração. Irmãos, por que Cristo então foi crucificado no meio de 2 ladrões? Amado, tudo que Deus tinha decretado, agora veio a suceder exatamente como Ele havia ordenado, como o Pai havia previsto, ou estava dentro de um propósito do Pai. E nada aconteceu que não tivesse Ele eternamente intentado. Eternamente porque desde a fundação do mundo o Pai já havia intentado essa salvação, porque Ele sabia, porque Ele é onisciente, sabia que nós iríamos pecar, que nós iríamos já nascer pecadores por causa do pecado de Adão. Quando Adão pecou, era como que se nós mesmos tivéssemos pecado. Então, tudo quanto o homem fez ali, crucificando nosso Senhor, foi simplesmente o que a mão e o conselho divino havia proposto, que não poderia ser mudado. Irmãos, abra aqui para vocês compreenderem em Atos capítulo 4, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 27 e 28. Então, aqueles soldados romanos, a mando dos judeus, crucificaram nosso Senhor, mas tudo foi dentro daquele que planejou a salvação, porque tinha que ser dessa forma. E a gente vai ver alguns textos aqui muito interessantes. Primeiro, acontece aqui em Atos 4, 27 e 28, Pedro pregando e o Espírito revelando para ele, e depois Lucas escreveu isso para nós, que graças ao Senhor ficou escrito, para que a gente então pudéssemos saber e conhecer a soberania divina. Diz assim, verso 27, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus. Se ajuntaram, todos eles que participaram ali, vamos dizer, daquele massacre, do sacrifício, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel. Todos eles se ajuntaram, aquela corja, todo aquele pessoal raivosos contra Cristo, tudo isso havia projetado pelo Pai. Ele diz no versículo 28, olha só, Herodes, Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Está vendo? Então, para o Pai não foi nenhuma novidade. O Pai disse que seria dessa forma. Então, Deus, irmãos, Ele pode verdadeiramente fazer dos ímpios o que Ele quer, porque de uma forma bem justa, Ele é Deus, Criador, mas quando Cristo morreu na cruz, a salvação foi por todos, e aqueles que de fato não creram, Deus também pode fazer com eles o que Deus quiser. Então foi por causa do projeto do Pai, da mão do Pai, que eles levaram Cristo para a cruz e o mataram e o crucificaram. Porque para nós, irmãos, que recebemos esses benefícios, nós sabemos hoje que não tinha outra forma de nós sermos salvos, libertos do pecado, a não ser pelo sacrifício de Cristo ali na cruz. Irmão, o projeto do Pai, o plano do Pai, o propósito do Pai não pode ser mudado. Lembra de Jó 42, versículo 2, o que está escrito ali? Jó disse assim, porque eu sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados.
Então o plano de Deus era nos salvar e trazer para nós uma garantia da salvação. Ele trouxe em Jesus Cristo, mas nós sabemos que o Filho sofreu tudo por amor primeiro ao Pai. O sacrifício de Cristo foi em primeiro lugar para o Pai, e depois naquele sacrifício, nesta vontade do Pai, olha, o Pai entregou o Filho por nós, o Filho se entregou para o Pai, para que o Pai o entregasse ele para nós. Percebe? Lembra lá de Romanos capítulo 8, versículo 32, aquele que não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. O Pai só poderia entregar o Filho para nós, porque o Filho se entregou à vontade do Pai. Então o Pai agora podia enviar ele para nós. Não é lindo isso, irmãos? O Pai tinha uma vontade, que era ter uma família de muitos filhos, mas a Trindade, são 3 pessoas da Trindade com uma só vontade. A vontade do Pai era nos alcançar, e a vontade do Filho era que a vontade do Pai fosse feita. E a vontade do Pai, por causa da entrega do corpo de Cristo ao Pai, em primeiro lugar, então nós fomos alcançados. O Pai entregou ele para nós. Não houve ali nenhum tipo de egoísmo. Eis-me aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Filho, a minha vontade é salvar os pecadores, vou entregar você para eles. Sim, meu Pai, não seja feita a minha vontade, sim a tua. Embora eu não queria que isso acontecesse, eu não queria me separar de ti. E ali na cruz o Senhor sabia que quando o nosso pecado fosse colocado sobre ele, haveria um rompimento da comunhão. Então isso que o Filho não queria. Ele disse assim: Pai, se tiver uma maneira, uma forma de salvar os pecadores, sem que eu me aparte de ti, eu quero isso para mim. Mas se não tiver jeito, Pai, seja feita não a minha, mas a tua vontade. E o Pai se calou. E o Filho sabia que ele tinha que levar sobre si os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, e pelas suas feridas nós fomos sarados, irmãos, curados. Por que temos um coração tão duro? Por que somos tão displicentes com o Senhor, irmãos? Por que somos tão negligentes com o Senhor, irmãos? Já parou para pensar que para as outras coisas nós fazemos com uma vontade louca, maluca? Para com o Senhor, dificuldade, a gente vai mancando, parece que temos machucado o calcanhar, alguma coisa, algum problema, alguma dificuldade. Misericórdia, irmãos. Lembre-se que você não é eterno aqui. Você vai morrer. Agora, Ele já garantiu a salvação plena para mim e para você. Agora você tem que crer e viver uma vida de entrega para Ele. Irmãos, o Senhor é o Todo-Poderoso. Agora tem uma questão aqui muito interessante, irmãos. Por que Deus ordenou que o Filho, seu Filho Jesus, fosse crucificado entre 2 malfeitores? Certamente, irmãos, eu tenho certeza disso, que Deus tinha uma razão para tal, e uma boa razão também, né? Ou talvez uma múltipla razão, quer possamos discerni-la ou não. Deus tinha uma razão e Ele não tem que dar explicação para ninguém. Deus é Deus. Agora, Deus também, irmãos, Ele nunca irá proceder de uma forma arbitrária. Tudo que Ele faz é planejado, porque Ele tem um bom propósito em tudo aquilo que Ele faz. Este é o nosso Deus e Pai, porque todas as obras de Deus, elas são ordenadas pela sabedoria infinita. Como podemos compreender? Quando nós não compreendemos a sabedoria de Deus infinita, e nunca vamos compreender, nós vamos questionar. Não é assim? Por quê? Mas por quê? Por quê? Por quê? Para com por quê. Muda para quê, Senhor? Para quê? Não questiona. Nós não podemos questionar uma sabedoria infinita, irmãos. Sabe como que
vamos colocar aqui Daniel. Daniel, ele orava ao Senhor 3 vezes por dia, 6 da manhã, meio-dia e 15 horas. E muitas vezes ele era muito ligado ao Senhor, né? A palavra fala, se você ler o livro de Daniel, você vai descobrir que Daniel, ele tinha uma sabedoria excelente, porque aquela sabedoria que era o próprio Senhor que refletia nele. Então, para Daniel, o Senhor revelava a ele, claro, de uma forma fragmentada, né, muitos segredos. Mas sabe como é que Daniel vê a sabedoria de Deus? Vamos dar uma olhada lá em Daniel capítulo 2. Aqui, irmãos, é algo que alegra o nosso coração. Se não alegra, deve alegrar o nosso coração. Capítulo 2 de Daniel, a partir do versículo 20. Olha aqui, irmãos, ele entendeu que há uma sabedoria infinita, que é o próprio Deus e Pai, e ele disse algo muito interessante aqui para o nosso coração. Daniel capítulo 2, a partir do versículo 20, vamos ler até o 22, já está bem, que diz assim: Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Agora, irmãos, Tiago, um meio-irmão do Senhor, ele disse assim para nós: vocês também podem ter a sabedoria que Daniel teve, vocês podem ter a minha sabedoria. Então Tiago escreveu assim: se algum de vós necessita de sabedoria, Tiago 1,5, peça a Deus, peça a quem pode dar, que a todos dá liberalmente. Sabedoria, ela é diferente de conhecimento. Você pode ter conhecimento bíblico e não ter a sabedoria revelada na palavra. Agora, a sabedoria é uma pessoa, a sabedoria não é um acúmulo de conhecimentos, é uma pessoa personificada. Se você ler Provérbios capítulo 8, você vai ver ali a sabedoria clamando, a sabedoria falando, a sabedoria em existência real. Quem não quer ser um homem sábio? Cristo é, para mim e para você, a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1,30, a palavra fala assim: porque Cristo se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, redenção e santificação para cada um de nós. Então é uma sabedoria, dele é a sabedoria, dele aqui que procede dele, é um reflexo de Deus, é a imagem de Deus, a sabedoria, e a imagem de Deus é Cristo. Ninguém que não tem Cristo pode falar que tem a imagem de Deus, porque não tem, só para quem é filho de Deus. Todos nós hoje nascemos pecadores, nascem com a imagem do seu pai de Adão, do homem terreno. 1 Coríntios 15, verso 45, assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer a imagem do que é celestial, Cristo Jesus. E o 21 diz assim, olha a sabedoria de Daniel: é Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Olha o 2. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. Esse é o nosso Senhor. Ele é a nossa vida. Então, quando nós temos Cristo, nós temos também a luz. Ele disse em João 8,12: eu sou a luz do mundo, a luz do mundo. E lá em Mateus capítulo 5, versículo 16, ele disse assim: assim também brilha a vossa luz, vós sois a luz do mundo. Irmãos, eu estava assistindo a uma mensagem do irmão Hernandes, ele disse o seguinte, que Cristo, Ele compartilhou conosco Ele mesmo como luz, e fez com que nós fôssemos a expressão da luz. Mas Ele não pode dizer para nós o seguinte, olha, Ele não disse para nós o seguinte: você é o pão da vida,
Você é a água da vida, mas ele disse, você é a luz do mundo, porque sendo Cristo a nossa vida, ele se expressa como luz da vida, e nós, tendo essa luz, podemos enxergar aquele que está em trevas, pecador, todo pecador ele está em trevas, todo pecador ele não vê a luz, então podemos mostrar, ser luz para ele e apontar onde ele possa encontrar o pão, que é Cristo. O caminho é este aqui. Olha, tem essa luz, que é ele refletindo a sua luz em mim, porque nós, igreja, nós não temos a luz própria. O sol não tem, aliás, a lua não tem luz própria, ela reflete a luz do sol. Então a igreja reflete a luz de Cristo. Isso é muito interessante, irmãos. Então, queridos, ele revela o oculto e o profundo. Agora, o mesmo Tiago, ele disse algo interessante sobre a sabedoria de Deus. Ele disse que a sabedoria, lá em Tiago 3, verso 17, a sabedoria do alto, primeiramente, ela é o quê? Pacífica. Vamos ver esse texto lá, irmãos, Tiago 3, verso 17. Vale a pena nós contemplarmos esse versículo aqui na sua totalidade e sabermos ele. Tiago 3, versículo 17, uma palavra assim muito graciosa para o nosso coração, porque é para nós, diz assim, olha só, Tiago 3, verso 17, a sabedoria, porém, lá do alto, é, primeiramente, pura, depois, pacífica, e depois indulgente. Essa palavra aqui, indulgente, significa tolerante, que perdoa com facilidade. Indulgente, tratável. Então, irmão, o Senhor tem facilidade para nos perdoar, porque a obra já foi feita, né? Ela é tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Essa é a sabedoria lá do alto, que se manifesta a nós, sem fingimento, imparcial, plena de misericórdia e de bons frutos, indulgente, pacífica, pura, uma sabedoria pura, sabedoria decente, tolerante, bendita sabedoria. E nós temos uma ideia assim, né? Olha, a sabedoria está com os mais velhos, os mais idosos, né? Temos que respeitá-los, sim, claro. Os mais velhos, claro, eles têm muita experiência de vida, mas não podemos dizer que eles são mais sábios do que aqueles que têm a vida de Cristo. Por quê? Porque também está escrito. Dá uma passadinha ali em Jó, capítulo 12, versículo 13. Antes de Salmos, temos Jó, capítulo 12, o verso 12. Olha só, vamos pegar o contexto também, né? Vamos ler o versículo 12, Jó 12, 12 e 13. Se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, você tem que crer que ela é a palavra de Deus, como é em realidade, e acreditar que é dessa forma, não como nós pensamos, porque se você pensar contrário à palavra, você vai perceber que Deus é contra você, mas Deus não é contra você, é você que é contra Deus, porque você não observa a palavra de Deus. Como diz aí algumas pessoas, eu sou filha de Deus, sou filho de Deus, que durante a semana nem pega na Bíblia para ler a palavra. Porque toda ovelha, irmãos, não consegue ficar sem pastagem, né? Sem um alimento. E Pedro fala, 1 Pedro 2,2, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno alimento espiritual, que é a palavra de Deus, para que por ele você seja dado crescimento para a salvação. Agora, então aqui ele faz uma pergunta, Jó 12:12, está a sabedoria com os idosos e na longevidade o entendimento? Não, é a resposta aqui, não, você entendeu? Está a sabedoria com os idosos e na longevidade, muitos anos de vida na face da terra, ganhou muita experiência, o entendimento? Não. Tem muito velho aí que é tudo cabeça oca, cabeça de minhoca, sabe nada.
Agora, ele já responde: não, com Deus está a sabedoria e a força, Ele tem conselho e entendimento. Então, irmãos, por que a gente vai buscar conselho nos homens e não no Senhor? O pastor da minha igreja, ele é muito sábio. Eu vou lá, tá, muito bem, eu só posso ajudar em Cristo. Eu não tenho conselho para dar para ninguém, só posso ajudar você em Cristo, apontando o caminho. Você quer? Então este aqui. Fora de Cristo, eu não posso ajudá-los, porque senão, se eu começar a ajudar os irmãos, vocês vão pensar que eu sou o cara. Que cara que eu sou? Eu sei da minha estrutura e sei que a Bíblia diz que eu sou pó. Você vai confiar no pó? Não. E eu e você, nós não somos dignos de confiança. Nós pensamos uma coisa agora e depois já mudamos o nosso pensamento. Agora, Deus tem uma palavra eterna, imutável, um Deus que não muda, e a sua palavra também não pode ser mudada. Então nós podemos confiar na palavra. E ele fala no Salmo 32, versículo 8, que ele vai nos dar conselho, sobre a vista dele, ele vai nos aconselhar. Irmãos, se ele é rico aqui em conselho, o Salmo 32, 8 fala assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Imagina só, você recebendo conselho do próprio Senhor. Ele está interessado em mim e em você. Ele tem nos aconselhado, só que nós tapamos os ouvidos para não ouvir os conselhos do Senhor. Como recentemente, conversando com uma pessoa, um empresário aqui da nossa cidade, ele falou: não, Cláudio, eu não quero saber de Bíblia. Eu sou um empresário e eu preciso de ler jornais, porque jornais vai nortear, vou saber de tudo sobre o que minha empresa precisa, então eu não preciso de Bíblia não. Falei: coitado, tadinho, que coisa triste. É o Senhor quem nos sustenta, irmãos, o Senhor que nos garante tudo para nós. Agora, nós temos que crer um detalhe aqui fundamental, guarde bem isto, que todas as palavras proferidas pelo Senhor Jesus são palavras poderosas. A palavra dele tem poder. Por quê? Porque dura para sempre. A tua palavra, você fala aqui, amanhã já caiu por terra. Você fala aqui, você morreu hoje, cadê a tua palavra? Acabou, morreu. Não é assim? Mas ele disse assim: passarão os céus e a terra, o céu e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Então, todas as palavras de Cristo são palavras poderosas, mas as últimas palavras de Jesus na cruz, ao morrer por nós, merecem intensa consideração da nossa parte, do nosso coração. E por quê, meus queridos irmãos? Porque as palavras de Jesus Cristo são as únicas que podem mudar a sua vida, mudar a minha vida. Vocês estão me compreendendo? Temos que considerar a palavra do Senhor, irmãos. Entende, irmãos? De todas as palavras das Escrituras, da Bíblia, nenhuma só palavra divina, ela pode se perder. Ela não tem como se perder ou deixar escapar, estão me compreendendo? Ou cair por terra, porque todas as verdades das Escrituras são palavras absolutas. Absolutas. Deixa eu citar 2 versículos aqui. O Salmo 119, aqui vai trazer para nós o versículo 89. Irmão, esse Salmo 119, você vai encontrar tanta riqueza sobre a palavra que é impressionante, você vai se surpreender. O Salmo 119, né? É o salmão, é um salmo muito grande, né? Você pode se deliciar. Olha só o versículo 89 que diz assim, olha que lindo, irmão: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. E logo em seguida ele diz assim: a tua fidelidade estende-se de geração a geração
Fundaste a terra e ela permanece. Olha aqui agora nesse mesmo salmo, o versículo 160. Contempla isso, irmão. Ah, que delícia! Aqui, nessa palavra você pode confiar. Cuidado com palavra de pastor. Cuidado. Olhe para a palavra de Deus. Por isso nós estamos fazendo aqui uma conferência bíblica. Olhe para a palavra. Versículo 160. As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio. Então creia, irmão, na palavra. E cada um dos teus justos juízos dura para sempre. As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio. Quando você está lendo a Bíblia, você não está lendo simplesmente um livro qualquer, você está lendo a verdade que foi dita desde o princípio, desde que Ele é Deus, porque a palavra estava nele, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. E por que o verbo se fez carne, irmão? Porque nós nos tornamos carnais e por causa de nós, Ele foi na cruz e tirou o nosso pecado. E interessante, irmãos, que Ele não vai anular nem a nossa personalidade e nem o teu corpo. Teu corpo vai para a sepultura. Este que você está aí, você pode tocar, sentir dor, sentir arrepios, esse corpo aí, tão perfeito que Deus fez. Na ressurreição você vai receber um corpo semelhante ao corpo da glória de Cristo, um corpo glorificado, ou em outras palavras, um corpo que não vai sofrer mais dor, mais sono, mais fome, mais luto, mais nada, um corpo glorificado, semelhante ao corpo da sua glória, carne e osso. Você não vai ter mais sangue, mas carne e osso, como é o corpo do Senhor. Quando Ele ressuscitou só carne e osso. Mas cadê o sangue? Deixou aqui na terra. Mas esse sangue da terra também Ele levou para diante do Pai. Está diante do Pai. O Pai, como que o Pai não vai aceitar um pecador? Quando Ele contempla o sangue de Cristo. Irmãos, é tão lindo, irmãos, porque Jesus levou o sangue dele diante do Pai, disse: Pai, olha aqui, então agora aceita aqueles malacafentos, aceita aqueles curvas de rio, aceita aquelas tranqueiras, aceita aquela gente que não vale nada, mas que tu amaste, e eu fiz a obra que está. Abra aqui em Hebreus capítulo 9, irmãos, Hebreus 9, vamos ler alguns versículos aqui relacionados ao sangue de Cristo. Diz assim, olha só, queridos, o versículo 24, que coisa linda, irmão, que coisa mais preciosa. Diz assim, vamos ler alguns versículos, eu disse aqui. Primeiro o 14, irmãos, considere isso, olhe atentamente, atente naquilo que nós vamos ler agora. Verso 14, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. E nós sabemos que Deus aceitou o sangue do Cordeiro, porque o sangue foi para Deus. Este sangue foi oferecido sem mácula a Deus. Este sangue purificará a nossa consciência de obras mortas. Quais são obras mortas? Aquilo que você fazia de bom, para servirmos ao Deus vivo. Verso 22, como efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão, não há purificação. E o 23, era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus.
Oh, irmão, você entende isso, irmão? Você vê a profundidade disso, irmãos, a realidade disso, irmão, que você foi aceito, porque Cristo fez uma obra plena, perfeita, completa, sem nenhum resquício de desempenho por parte humana. Ah, como nós precisamos compreender isso, irmãos. Então, sendo a palavra de Deus verdadeira, então, o que Jesus disse ao ladrão da cruz lhe trouxe garantia eterna, que a segunda fala, garantia eterna de salvação. Quem prometeu o paraíso ao ladrão da cruz? Foi Jesus. Você acha que ele pode mentir? Tito 1:2 fala assim: o Deus que não pode mentir prometeu. Que lindo. Se você ler Hebreus 6, de 18 a 20, que lindo ali, irmãos. O Deus que não pode mentir. De novo vai aparecer essa mesma palavra lá. Então, queridos, nenhum pecador jamais recebeu uma garantia, vamos dizer assim, mais explícita de salvação do que o ladrão da cruz. E essa palavra também é para nós, porque a Bíblia foi escrita para nós. Percebe? Que o mesmo ladrão da cruz, como teve a garantia da salvação, eu e você, nós temos, porque ele nos deu isso para nós. Porque este homem, irmãos, ele não tinha nenhum mérito para merecer a salvação de Deus. O que ele fez de bom, irmão? Matou, roubou, estuprou, um monte de coisas. Roubou, então ele não tinha nenhum mérito. Agora ele estava ali, já também ofegante. Imagina aquele ladrão na cruz ali, ofegante. Pensa nele um pouquinho. Estava ali ofegante, expirando, nas agonias da sua própria morte, sem nenhuma esperança, mas ele estava diante da sua própria esperança. E nos próximos estudos a gente vai verificar por que um foi salvo e o outro não. Tem lições preciosas para nós também. Então, queridos, ele não tinha esperança de ganhar ali o favor de Cristo, a graça de Cristo. Que ladrão estava totalmente arruinado, sem nenhuma esperança, mas percebendo que ele estava numa situação totalmente desesperadora, porque ele ia morrer, ele sabia que estava morrendo, o sangue vertendo daquele ladrão da cruz também. Qual a esperança dele, a não ser a morte? O outro enraivecido, lançando um monte de impropérios para aqueles soldados, também para o Senhor. Agora, aquele ladrão, o outro que foi salvo, buscou apenas um sinal da misericórdia de Cristo. E ele falou apenas uma palavra: lembra-te de mim quando vieres. Será que esse ladrão lia a Bíblia? Porque Davi, em diversas vezes, ele também falava: Senhor, lembra-te. Deixa eu citar só mais 2 versículos e nós vamos encerrar. O Salmo 106, Davi orou assim também, porque o Salmo 106 é atribuído a Davi. Salmo 106, versículo 4 e 5. Olha que coisa mais linda aqui, irmãos. Salmo 106, versículo 4 e 5. Então Davi expressou assim, olha, que coisa linda, irmão. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com teu povo. Visita-me com a tua salvação. Jesus, lembra-te de mim, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos. Que lindo, irmão! Dos teus escolhidos, e me alegre com a alegria do teu povo, porque o povo de Deus é um povo alegre, e me regozije com a tua herança. Ah, irmão, tem tantas lições nessas palavras de Jesus ali na cruz. Estamos analisando, ainda que panoramicamente, cada uma delas. E nós vamos ver nos próximos domingos
Domingo que vem, se o Pai permitir, vamos voltar nessa segunda fala. E vamos verificar também se o ladrão foi para o paraíso naquele mesmo dia ou não. E onde que foi o ladrão? Onde é que ele está? Né? E vamos também extrair outras lições mais, que fala dessa garantia da salvação para todos nós. Que o Senhor então continue falando aos nossos corações, irmãos. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, oh Pai, nosso Papai querido, como é bom ouvir a Tua voz, como é bom falar contigo. Tu és pleno de graça e de misericórdia, Tu és pleno de amor. Obrigado por nos enriquecer com a Tua palavra, com a pessoa do Filho. Claro, Ele se fez pobre para que nós nele nos tornássemos ricos, ricos de esperança, ricos de amor, ricos de paz, ricos de alegria. Pai, tantas coisas que temos no Filho. Obrigado por esse tempo que passamos aqui, Pai, em torno da Tua palavra. Continue falando conosco, e é em Cristo que nós oramos.